Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai criar aqui o nosso projeto Windows Forms, tá? Para a gente criar aqui, nós vamos fazer um caixa, nós vamos fazer uma frente de caixa, que é aquele programa que vocês veem no supermercado, na loja de sapato. Então primeiro a gente vai começar aqui, ó, Create New Project. Eu vou localizar aqui nos nossos templates prontos, né? Eu vou digitar aqui Windows Forms. Então tem aqui Windows Form. E ele vai trazer essa opção aqui, ó, Windows Forms App. Esse Windows Forms App, ele é do novo template da Microsoft, né, do novo framework da Microsoft, que é o .NET, que atualmente, na gravação desse vídeo, está na versão 8, tá? Nós temos também ó, o Windows Form App na versão Net Framework, que é o mais antigo, que é aquele 4.8. Não utiliza muito hoje em dia, mas nas aplicações legados pode ser que você encontre o Net Framework, tá? Nós vamos desenvolver na plataforma nova, que é o .NET 8. Então, vou selecionar esse aqui, ó, Windows Forms App, Next. Vou digitar o nome do nosso projeto. O nome do projeto vai ser Caixa. E a nossa solução, o nome da solution, a gente vai colocar como Sistema. Tá? É só para a gente diferenciar que o projeto Caixa é de fato o que vai rodar. Então eu dou Next. Aqui, pessoal, como eu expliquei anteriormente, ó, temos as versões do .NET, né? Então, atualmente, a última versão é a 8 que está rolando. Selecionei a versão, vou criar o projeto. Ele vai criar o projeto e vai carregar para a gente a interface do Windows Forms. Então, para começar aqui, ó, eu vou apresentar aqui a parte que a gente vai utilizar. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo no meu mouse, é a área do formulário. Esse formulário é a telinha do nosso projeto, ele é a parte principal, é a primeira coisa que é ser executada. Quando eu aperto play aqui em cima, ó, no nome do nosso projeto, significa que ele vai executar esse projeto aqui. Então eu dou play e ele vai trazer para a gente uma aplicação desktop. Está aqui o nosso formulário. Quando eu fecho esse formulário, o projeto para de rodar, né, porque eu fechei o formulário principal. O formulário ele é um componente. Esse componente ele tem algumas propriedades e alguns eventos. Como por exemplo, quando o formulário aparece na tela, eu posso realizar uma ação. Ou quando eu clico dentro dele, eu posso realizar uma ação, né? Eu posso chamar um evento. Nós vamos ter uma videoaula só para os eventos. E esse formulário também ele tem algumas propriedades. E essas propriedades pode ser o tamanho do formulário, a altura, né, a largura, se esse vai aparecer com a tela maximizada, com a tela restaurada. A cor, eu posso trocar essa cor, né, que são coisas, são características do nosso componente. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que os componentes têm atributos, né, tem propriedades e tem ações, que são os eventos. Aonde a gente encontra essas ações? Aqui, se a gente for utilizar aqui o menu View, a gente vai localizar View, a gente vai localizar aqui, ó, a janela de propriedades, ou apertar a tecla F4. Essa janela, ela vai aparecer aqui do ladinho, e eu vou clicar aqui nesse espetinho aqui, ó, para quê? Para ela ficar fixa, né? Esse espetinho faz com que ela fique bem aqui do ladinho, ó. Tá vendo que ela tá aqui, ó? A janelinha tá aqui, propriedades. Eu clico nela, ela aparece. Eu fecho, aparece. E aí, eu vou deixar ela fixa, clicando nesse alfinetinho aqui, ó. Esse alfinetinho faz com que fique travado. Eu posso também mexer essa janela aonde eu quiser aqui na tela. Posso deixar ela aqui, por exemplo. É só clicar aqui em cima, na barra dela aqui em cima, ó, e arrastar. O Visual Studio ele dá algumas opções para onde eu quero encaixá-la. Então eu posso encaixá-la aqui, posso encaixá-la aqui embaixo, no centro da tela, mas eu gosto de trabalhar com ela aqui, ó, na lateralzinha. Então, essas são as propriedades que esse componente form aqui, né, esse formulário, tem. Vamos analisar um pouquinho. Aqui em cima ó, tem 4 botões. Esse botão aqui, ó, eu vejo as propriedades dele
em grupos. Então eu tenho aqui alguns como acessibilidade, aparência, comportamento, dados, design, focus, layout, MISC, Windows Style e então eu tenho alguns grupos aí pré-definidos. Vamos analisar esse Windows Style. O Windows Style é o estilo, e aí eu tenho algumas opções, como por exemplo, eu posso alterar aqui, ó, mostrar o ícone no cantinho aqui, ó, Show Icon. Então eu clico aqui, ó, e coloco False, automaticamente, ó, o ícone daqui some, tá vendo? Então eu alterei uma propriedade. Esse ícone eu posso trocar ele aqui, ó, nessa propriedade Icon. Eu vou fazer o botãozinho, o ícone aparecer de novo, ó, simplesmente trocando para True, né? Então ele está ativado, ó, percebam que aqui nesse cantinho ele apareceu. Aqui eu tenho os grupos, né? Então eu vou aqui para a aparência do nosso projeto. Aqui, ó, back color, né? Eu posso trocar a cor do fundo dele. Então ele já vai abrir aqui algumas cores pré-definidas. Eu vou trocar aqui para esse highlight, né? Ó, percebam que trocou aqui para azul o fundo. Eu posso voltar ele também aqui para a cor Control, né? Que é a cor padrão. Eu posso também colocar uma imagem, ó, background de imagem. E aí tem muitas opções. Aqui no fonte, por exemplo, eu posso selecionar uma outra fonte. Posso trocar a fonte do tipo que a escrita tem aqui, né? O estilo da fonte. Então tem uma infinidade de coisas aqui que eu consigo alterar. Essas são as propriedades. O segundo botão, ele simplesmente altera as propriedades para ordem alfabética. Então agora eu não tenho mais os grupos. Eu tenho em ordem alfabética. Por exemplo, eu quero alterar o tamanho. O tamanho eu localizo aqui, ó, size, ok? E aí eu abro aqui a setinha do size, ó, eu tenho width, que é a largura, e height, que é a altura. Eu altero aqui os valores para 500 e 500. Percebam que agora o meu formulário se tornou quadrado. Então eu alterei a propriedade dele, ok? Seguindo aqui a nossa explicação, o rainho, né, eu tenho os eventos. Os eventos são todas as ações que o componente selecionado, né, no caso o formulário, ele tem. Como por exemplo, eu tenho aqui dentro dele, ó, um evento chamado clique, que é um dos eventos que a gente vai mais utilizar aqui no momento, né, no nosso projeto. Quando eu clico duas vezes aqui dentro do clique, aqui, ó, na janelinha, automaticamente ele gera para mim uma função, né, um método, para que eu possa escrever aquilo que vai acontecer. Messagebox.show. E aí eu vou passar aqui uma mensagem para a gente já começar a entender como funciona. Fernando Graciano. Ponto e vírgula. Salvo. Ao executar o projeto, nada vai acontecer. Porém, quando eu clicar nessa área do formulário, ele vai aparecer essa janelinha. Essa janelinha, vou dar ok aqui. Essa janelinha, né, como vocês podem ver, ó, ela é equivalente ao messagebox. E aí, quando ela aparece, a gente chama o show. Show, né, mostrar. E o texto que está aqui dentro é o parâmetro que a gente passa aqui. Quando a gente usa o messagebox.show, é para testar, para ver se está funcionando o evento, né? Então, a gente clicando aqui, ó, ele aparece. Eu posso clicar em qualquer lugar do meu formulário que ele surge. Eu não vou precisar dele agora, então eu vou tirar aqui nossa função, eu vou salvar. Mais para frente eu vou explicar sobre a classe de C#, ok? Por enquanto a gente está entendendo aqui como trabalhar com o nosso formulário, que é um componente. E se eu quiser adicionar outros componentes, né? Eu consigo aqui adicionar outros componentes, utilizando aqui o menu Toolbox. O Toolbox é uma caixinha de ferramentas que você encontra ela aqui, ó, no menu View, Toolbox. A minha Toolbox ela já fica aqui no ladinho, ó. Então eu vou clicar no alfinete para fixar ele aqui, ó. Então essa é a minha área de trabalho. Agora eu consigo aqui puxar alguns elementos, aqui, alguns componentes. Existem umas categorias aqui dos componentes.
Por enquanto, a gente vai usar apenas os controles comuns aqui, ó, os componentes comuns, como por exemplo, o botão e também o text box. Text box, eu vou pegar aqui outro text box, ó, e arrastar. É só clicar e arrastar, ó, que ele fica selecionado. Percebam que ele está selecionado. E eu posso também trazer um label aqui, ó. Label e um label. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, trazer o label aqui e o botãozinho aqui. Vamos imaginar que esse formulário aqui, ele vai fazer uma soma, tá? A gente está fazendo uma calculadora. E nesse label, eu tenho que fazer aparecer o número 1, né? Digite o número 1, eu quero essa informação. Esse label é um componente e ele tem propriedades. Então, ó, a gente sai aqui do rainho, né, dos eventos. A gente não quer trabalhar com eventos agora. A gente vai trabalhar depois de uma aula específica. Eu quero vir nas propriedades. E para que eu mude o texto, aqui eu tenho que encontrar a propriedade text. A propriedade text eu altero aqui para digite um número. E olha lá, ele altera aqui para mim. Posso posicionar aqui certinho, ó, digite um número. Eu quero que no label 2, né, eu vou mudar também a propriedade text para digite outro número, ok? Ó, digite outro número. E o botão também tem essa propriedade text, né? Ela troca aqui o texto do botão. Somar. Agora eu tenho uma calculadora aqui, intuitivamente, né? Eu vou colocar uma label, mais uma label aqui, no meio dos nossos text box, simbolizando dando a entender que a gente vai trabalhar com um sinal de mais. A gente vai fazer a calculadora de mais. Olha lá. Então, eu simplesmente coloquei um texto aqui, tá, pessoal? Eu digitei aqui no teclado a opção do mais, ó. E olha só. Que legal que ficou. Se eu rodar o nosso projeto, ó, eu vou conseguir ver ali, digitar aqui 10, 120, 20, daí ia dar 140, né? E clico no botão. Nada acontece porque eu ainda não programei o evento do botão, ok? Então, a gente ainda não programou, a gente está fazendo o layout. E para finalizar a nossa aula, né, para finalizar esse vídeo, outra propriedade que é essencial, que é de suma importância, é a propriedade name, tá? Todos os componentes aqui do nosso projeto, eles têm uma propriedade aqui em cima, ó, chamada name. Ela está entre parênteses, tá? Então, na ordem alfabética, ela vai ficar sempre aqui em cima. Na propriedade name, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um nome para o componente. Percebam que o componente selecionado no momento é o forms, é o formulário. Então, o nome dele está como form1. Se eu selecionar o textbox, a propriedade name dele vai para textbox2. Por quê? Esse outro textbox é o 1, porque ele foi colocado primeiro. Por que é importante a gente acertar o name do componente? Porque é esse nome que a gente vai chamar lá no código, para a gente pegar o valor e fazer a soma. Então, a gente tem que sempre, obrigatoriamente, renomear todos os componentes. E a gente usa uma nomenclatura da seguinte forma. Quando é um text box, a gente pode usar txt, né, de texto, e aí a gente coloca o nome que significa. O que vai significar esse componente? Ele é o nosso número 2, ok? Porque ó, a gente está selecionando aqui ó, o nosso outro número, então é o número 2. Mas ele é o componente número 2, tá? Não tem nada a ver com 2. É só a ordem dele. E esse aqui, né, vai ser o nosso txt número 1. Então, aqui nós temos o primeiro número e o segundo número. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, é que aqui não pode colocar C cedilha, ok? Nem acento, nenhum tipo de acento. Por isso que o número aqui, ó, ficou sem um acento. Porque na codificação, na próxima aula, a gente vai entender que a gente vai chamar esse componente no código. A gente vai chamar ele no código. Então, a gente renomeou ele para txt número 1, esse aqui txt número 2. A label, a gente pode renomear também para LBL, né, de label.
Aí a gente coloca número 1 também, número 1, porque ela faz referência ao text box aqui, ó. A outra label também, a gente coloca LBL número 2. Opa, tem errado aqui. Número 2, porque também ela faz diferença aqui, né? Ela faz referência a esse text box. E o sinal de mais, eu vou colocar aqui de LBL mais, vou colocar assim, ó. Vou até colocar aqui, ó, sinal de mais. Olha lá, ó, sinal mais. Para eu saber que esse name aqui no meu código significa que eu estou trabalhando com essa label. E o botão, a gente vai colocar o botão btn somar. btn é a abreviação do botão. O form também a gente pode renomear ele, né? Ao invés de usar form1, a gente troca aqui para frm, né? Que ficaria frm. Mas antes de eu fazer essa alteração, eu vou mostrar para vocês como é executado o nosso form, né? Sempre o nosso programa, o nosso Windows Forms, ele vai rodar a primeira vez aqui nessa classe, ó, esse program CS. E aqui, ó, a gente consegue ver que ele está chamando, ó, application run é o método obrigatório para começar, inicializar o nosso projeto. Aqui, ó, percebam que ele está dando um new form1, né? Ele está criando um novo objeto do tipo form1. Se eu alterar o name do meu form, vou alterar aqui para frm principal, certo? Então esse vai ser o meu form principal. Alterei aqui. Eu voltar aqui no programa, ó, percebam que o Visual Studio já trocou para mim. Então o name é a representação do componente no código, ok? A gente tem que lembrar disso. Por isso que o name, a propriedade de name, é extremamente importante, ok? Vou rodar aqui então o nosso projeto. Salvei, rodo. E olha só, nosso projeto tem essa carinha aqui. Eu posso deixar ele mais legal? Posso. Posso selecionar aqui os componentes, todos eles. Selecionei os componentes, vou arrastar aqui para cima. E aí eu vou reduzir o tamanho do formulário. Olha só. O formulário, eu quero tirar esse form1 aqui também, ó. Eu já troquei para o name dele, já é frm principal. Mas eu quero trocar o nome que está aqui em cima. Então eu venho aqui na propriedade text, né, aqui do nosso formulário, e altero para calculadora de soma. Ou somar dois números. Aqui eu posso usar acento porque é apenas um texto, tá, pessoal? Então, somar dois números. Percebam, ó, que ele aparece aqui, ó, somar dois números. É o text, a propriedade. Tem algumas outras propriedades também que a gente vai ver nas próximas aulas, como, por exemplo, Windows State, Start Position. A Start Position a gente pode testá-la agora. A Start Position é a posição inicial do nosso formulário. Então, eu quero que ele fique no centro da tela. Aqui, ó, Center Screen. Feito isso, o nosso projeto ele vai começar aqui no centro da tela. Vou parar aqui, né? Vou fechar. Se eu não deixar o Center Screen, se eu trocar aqui para manual, por exemplo, ele vai aparecer aonde eu defini. Ó, então ele fica na posição 00 aqui da tela. Fecho aqui, vou alterar aqui a propriedade. Vou definir Windows Default Location, né? A localização default. Então eu vou deixar aqui, eu gosto de trabalhar com a Center Screen, né? E startar. E olha só, nosso projeto está aqui, bonitinho.